Você já se perguntou por que tem igrejas que não crescem? São igrejas que às vezes não passam de 50 pessoas. Por que, queridos, que essas igrejas muitas vezes não têm um crescimento que outras igrejas têm? Quando você olha para algumas igrejas que passam de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, você olha para o altar daquela igreja e você percebe que ali tem uma palavra poderosa. Você olha para as pessoas que trabalham naquela igreja, você vê que tem pessoas que têm um nível de unção e de conhecimento muito elevado. Uma igreja que tem 5.000 pessoas, ela não tem apenas um pastor, mas a verdade é que esse pastor, que é o presidente desta igreja, ele é uma pessoa muito preparada. Essa pessoa, com certeza, ela vem de um grande histórico de vida de entrega, de busca, de conhecimento, de estudo, de oração. E quando você olha, muitas vezes, ele teve um pai e até um avô que já estava no Evangelho fazendo a obra do Senhor. Mas existem igrejas, e quando você observa, você vê que é a maioria. Igrejas de bairro, igreja de periferia, você vai encontrar um pequeno número de pessoas. E muitas igrejas que estão em grandes centros também, você vê que aquela igreja não cresce em número de pessoas. Mas será que o número de pessoas é realmente importante, queridos? Claro que o número de pessoas é importante. Qual é o pastor que está à frente de uma igreja de 50 membros e ele não queria ter 500? E será que Deus quer que esse pastor que tem 50 membros tenha 500 membros? Será que Deus quer realmente isso, queridos? E eu te garanto que Deus quer sim. Deus quer que esse pastor tenha milhares de pessoas na sua igreja. E muitas vezes o sonho desses pastores estão lá dentro do seu coração, mas esse sonho não se realiza. Então o que esse pastor deve fazer? Qual é a questão? Ele tem que ser igual àquele pastor bem-sucedido? Quando eu digo bem-sucedido, é realmente um homem de Deus, uma igreja realmente estruturada em Deus e espiritualmente, organizada, que trabalha em todos os níveis? É isso que eu falo. Todo pastor de igreja pequena, ele sonha com isso. Mas, queridos, todas as pessoas, elas podem ser preparadas assim? Todo pastor, ele pode ter um grande conhecimento de Deus, ele pode ter um dom de pregar, ele pode ser aquela pessoa que atrai multidões? A resposta é não. Nem todos podem receber esse dom. Nem todos vão alcançar conhecimento, dom de pregação, palavra de sabedoria, pessoa que é mestre, pessoa que tem aquela palavra que atrai multidões. Isso é uma coisa que não acontece com todo mundo. Mas eu te garanto que essa pessoa que não tem esse potencial, ele pode fazer a igreja dele crescer. Tem um método que pode fazer esta igreja crescer, sim. Mas não é um método humano e nem terreno, é um método celestial. O problema, queridos, é que a maioria desses pastores, eles não entendem que eles são uma torneira. Lá no altar, eles estão despejando água e muitas vezes a quantidade de água que vem ali, quando eu digo água, eu estou me referindo àquilo que vem do céu, muitas vezes essa quantidade não é suficiente. Muitas vezes a qualidade também não é suficiente. E ali a gente pode observar, vamos tomar, por exemplo, uma igreja de 50 pessoas. Tem ali uma torneira jorrando, está vindo do altar. E muitas vezes é um homem de Deus, um homem sincero, que vive em santidade. Então qual é o problema? Eu vou te falar, um dos problemas, um dos maiores problemas. Se existe ali no altar uma torneira jorrando, e 50 pessoas que estão ali na cadeira não estão jorrando nada, tem alguma coisa errada. Porque da mesma forma que um pastor e um pregador é como se fosse uma torneira no altar, lá sentado naquelas cadeiras estão também várias torneiras. Só que elas não estão jorrando nada, porque muitas vezes elas estão fechadas. E muitas vezes, se elas forem abertas, elas não têm nada para jorrar. Nada vai sair daquelas torneiras.
Eu estou aqui usando uma parábola e você vai compreender perfeitamente. Se estas torneiras se abrissem e se estas torneiras jorrassem água, então nós teríamos duas fontes, uma do altar e outra da plateia, jorrando água de Deus, jorrando água do Espírito na mesma direção. E essas águas se tornariam em um grande rio. E esse rio ia atrair multidões de pessoas. E como é que isso poderia funcionar? O segredo, queridos, está no modelo de culto. Se você observar, toda vez que aconteceu uma mudança grandiosa na história do povo de Deus, aconteceu uma mudança significativa no modelo de culto. Nós tínhamos os templos, os sacrifícios, depois veio as sinagogas, mas depois veio a igreja. Quando a igreja nasceu, ela nasceu com um modelo de culto que não é esse modelo de culto que nós temos. Foi aquele modelo de culto que trouxe 3.000 almas de uma vez só. As pessoas estavam ali orando, buscando a Deus. É o que a Bíblia diz. E hoje não é isso que acontece. Nós temos um modelo de culto muito semelhante às sinagogas antes de Cristo. É uma pessoa falando e às vezes muitas pessoas sentadas lá sem interagir. Elas estão inertes. É como torneiras que estão fechadas. Elas não estão participando do culto verdadeiramente. Porque quando nós vamos observar esse culto que aconteceu lá no dia de Pentecostes, era um culto interativo em que todos estavam participando. E o que eles estavam fazendo? Estavam orando. Então o segredo está nisso. Queridos, quem tiver coragem de mexer nesse culto, de modificar esse modelo de culto e trazer para dentro dos cultos oficiais a oração no coletivo, essas torneiras serão abertas. Então, esse homem de Deus não vai mais depender só daquilo que vem do altar. Ele não vai depender só da unção dele mesmo. Mas agora vai vir uma unção lá de onde aquelas pessoas estão sentadas. Esta unção vai jorrar do altar para a igreja e da igreja de volta para o altar. E isso vai se tornar em um grande rio maravilhoso. A glória de Deus vai começar a se manifestar e vai atrair pessoas. Eu não tenho dúvida de que isso acontece. Eu não tenho dúvida de que se a oração for aplicada e as pessoas começarem a buscar naquele lugar, eu tenho certeza que essa igreja vai crescer. É necessário, queridos, entender estas coisas. O tempo da pregação pode ser diminuído, o tempo dos cânticos pode ser diminuído, e tudo pode acontecer fora dessa liturgia. Pode acontecer uma palavra, depois uma oração, depois um cântico, depois uma oração. Esse culto que nós temos hoje, ele é meio programado e nós já sabemos como ele é. E o Espírito, ele trabalha da forma que ele quer e muitas vezes a gente não dá vazão para que o Espírito trabalhe de forma livre. O Espírito não tem liberdade nos cultos hoje. E tem uma verdade inconveniente também, é que todo líder, ele precisa ter uma vida de oração lá no seu particular. Ele não tem que estar envolvido com certas coisas, certas estruturas da igreja. Ele tem que estar voltado para a oração e o ensino da palavra, para o jejum. Claro que ele vai ter reuniões e vistorias de coisas que são necessárias na igreja, mas isso não pode tomar o maior tempo desse líder. O maior tempo dele deve ser ocupado pela busca ao Senhor. Foi isso que aconteceu lá em Atos, quando precisou de pessoas para servir às mesas, servir às viúvas. Os apóstolos disseram, olhe, procurem homens cheios do Espírito para fazer isso, porque nós vamos permanecer na oração e no ensino da palavra. Isso foi a base de tudo. Para que quando esse homem de Deus chegue no altar, ele tenha unção, ele tenha algo para oferecer. As pessoas sintam esse poder e comecem a ser ativadas. E quando se dá a oportunidade para a igreja orar, quando aquela pessoa, às vezes tímida, novo convertido, que não sabe orar, ele começa a exercitar isso dentro da igreja, essas torneiras vão se abrir. E isso vai fluir de uma forma tão maravilhosa
que vai começar a atrair pessoas. Vai atrair pessoas de todos os lugares, porque a obra de Deus, a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. Milagres podem acontecer ali. E esta igreja vai crescer. Eu não tenho dúvida disso. É só começar a introduzir a oração no meio da igreja. Chamar as pessoas para um tempo de oração naquele lugar e a glória vai se manifestar. Eu preciso muito que você deixe um like aqui. Eu preciso muito que você se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo precisa chegar à pessoa certa. E eu espero que você me ajude, ok? Deixa aí um comentário, me diga o que é que você acha de tudo isso, amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.